Que bom ouvir essa recepção. Tudo bem, gente? Eu sou o Ângelo, então, sou da cidade de Montemor. E eu vim falar com você hoje sobre um assunto que eu decidi que eu vou falar para sempre desse assunto, como um disco riscado. Disco, uma coisa que você não, a maioria de vocês não faz a mínima ideia do que é, mas continuamos usando esse termo. Mas eu quero repetir, vez após vez, o mesmo assunto para as mesmas pessoas. E eu sei que tem pessoas no corpo de Cristo que Deus levantou que falam de uma gama variada de assuntos. Como pastor, eu preciso também fazer isso da minha igreja. Mas sempre quando eu saio para ministrar, eu decidi que eu vou sempre falar do mesmo assunto. Então, se você já viu eu pregando em outro lugar, eu te garanto, você vai ter a mesma experiência hoje. Se você não viu, você vai ter pela primeira vez uma experiência que vai se repetir sempre quando você me ouvir falar. Por quê? Porque eu decidi, e eu creio que toda pessoa precisa disso, eu decidi viver em prol de uma única coisa. Davi, no Salmo 27:4, disse: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e meditar no seu santo templo. Então Davi queria uma só coisa. E eu acredito que é isso um dos maiores alvos da vida das pessoas, não só cristãos, mas, na verdade, todo mundo hoje quer poder viver para uma coisa só. Se você começar a vasculhar no mundo empresarial, hoje existe todo um clamor para se viver em prol de um. Você vai ver livros que falam sobre isso. O poder do um, tudo que tem a ver com concentração e focar em uma única coisa. E eu decidi que eu faria isso. Assim, não sei se é porque eu sou um pouco DDA, mas eu tenho facilidade de ficar sempre pensando em mil coisas. A nossa geração, acho que tem um pouco essa facilidade de abrir milhares de abas no navegador da sua mente e ficar pensando em mil coisas, ser um fogão com 6 bocas, todas elas com panela queimando, um monte de coisa a gente pensando ao mesmo tempo. Eu decidi que eu ia pensar somente sobre uma coisa, e essa coisa é a presença de Deus. Eu decidi no meu coração, alguns meses atrás, por culpa do irmão Douglas Gonçalves, que vai estar aqui com vocês também, que eu quero, única e exclusivamente, falar e incentivar e ensinar sobre a presença de Deus e fazer isso na presença de Deus. Ensinar sobre ela e ensinar a partir dela. Para isso eu queria então orar com você mais uma vez, pedindo que você concentre o seu ser, o seu coração, no fato, na realidade, de que Deus está aqui. E se você é um cristão, Deus está em você pelo Espírito Santo. E a partir dessa oração, nós vamos começar nosso momento na palavra propriamente dito. Ok? Então, se você pode, feche os olhos comigo. E eu peço que você concorde com essa minha oração, que você ore por si mesmo nesse sentido. Espírito Santo, obrigado pela sua presença no nosso interior. Obrigado, Espírito Santo. Sem ti nós nada podemos fazer. Sem a tua presença movendo no nosso interior, iluminando o nosso interior. Esse ajuntamento não tem sentido se você não fala, não move. Por isso, no nome de Jesus,
nós nos abrimos para que o Senhor mova, fale, revele, manifeste a realidade de Jesus a nós. Essa é a nossa oração. Amém. Então, deixa eu explicar para você sobre o que eu vou falar. Eu quero falar sobre a presença de Deus, como eu disse. E eu descobri que esse é o tema que mais me apaixona a falar, porque é um tema que a minha história de vida, ela tem uma conexão muito forte com esse assunto, com a presença de Deus e tudo aquilo que gira ao redor disso. Sempre quando você quer descobrir um pouco do seu chamado, uma coisa que você pode fazer é olhar para o seu passado, mesmo nos momentos de dores ou momentos de alegria. Nesses dois momentos, você vai perceber as digitais de Deus ali, mostrando para você para o que você deve viver, qual é a sua vocação. E quando eu olho para trás da minha vida, eu não tenho outra explicação a não ser essa. Desde a minha conversão, a realidade daquilo que popularmente nós chamamos de sobrenatural, sempre foi uma pauta constante na minha história. Desde a minha conversão e como ela se deu, o meu crescimento na vida com Jesus, e até hoje, por mais que eu tente ser uma pessoa que gosta de focar no ensino da Bíblia, eu quero ser o mais bíblico possível, mas constantemente coisas estranhas acontecem comigo, e não é porque eu forço a barra, ok? Porque eu procuro me segurar muito para que essas coisas não virem assim, sabe? Aquelas pessoas que falam assim, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, Deus me falou tanto que nem parece ser especial, nem parece ser Deus falando, né? Então, às vezes eu fico preocupado que as pessoas tratam a realidade sobrenatural meio sem muito cuidado, sem zelo, sem temor de Deus. Mas eu não posso negar que isso acontece constantemente na minha vida. Como, por exemplo, deixa eu só dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer com isso. Quando eu li na Bíblia, eu estava em dúvida sobre se eu era realmente chamado para pregar a palavra ou não. E aí, eu descobri na Bíblia que os mensageiros da palavra, em Apocalipse, têm um nome que Deus dá para eles: anjo. E eu descobri que basicamente esse é meu nome, Ângelo. Eu pensei, nossa Deus, eu acho que o Senhor quis realmente dar um sinal que era para eu pregar, né? Toda vez que eu achar que não devo pregar, eu devo olhar para o RG. Ângelo, opa, tem que falar, né? Tá bom. Mas aí quando eu fui decidir, eu sou pai adotivo, faz 1 ano que meus filhos chegaram. Eu estava na África do Sul e tinha um pastor pregando sobre o anjo da igreja, os anjos da igreja em Apocalipse. E ele brincou comigo durante a pregação, porque era uma reunião de líderes. Tinham alguns líderes ali, não era uma reunião aberta. E ele brincou um pouco, o ângelo da igreja. E no finzinho da palavra, minha esposa me liga e diz, meu bem, eu acho que nossos filhos chegaram, nós estávamos na fila de espera de adoção. Sério, meu bem? Qual que é o nome deles? Gabriel e Miguel. Eu acho que talvez é eles mesmos, viu? Se eu tenho uma impressão que talvez é eles mesmos. Sabe, coisas assim, isso é só um detalhe bem simplório, mas coisas desse tipo aconteceram muitas vezes, por mais que eu não quisesse forçar a barra com isso. E, óbvio que dentro de mim sempre teve uma curiosidade também, eu sempre fui muito curioso. Acho que se eu não fosse crente, eu ia trabalhar com alguma coisa do espaço, sei lá. Eu sempre fui muito curioso. E quando eu converti, o ambiente que eu converti no ano de 98, era um ambiente carregado da realidade sobrenatural. Aliás, adivinha, não estou pedindo para você se adivinha, só um jeito de falar. Adivinha que igreja que o pastor aqui converteu? Quadrangular, uai, óbvio. E
era a igreja mais perto da minha casa e era a igreja dos irmãos que Deus usou para converter minha mãe primeiro. E eu estava num contexto de muitas drogas, vivendo um estilo de vida de drogas. E minha mãe converteu querendo a conversão do filho. Mas antes de converter, só para você ver essa questão do sobrenatural, antes de converter, ela decidiu me levar, num centro espírita, para que eu fizesse algum tipo de consulta espiritual, alguma coisa assim, para ajudar o filho drogado, ver se o filho drogado mudava de vida. E eu lembro até hoje, a gente sentou assim, tinha uma mesa com senhores de cabelo branco assim, parados na nossa frente, e ninguém falava muita coisa, as pessoas ficavam quietas, com a mão assim, e tal, e ficavam olhando para baixo, e faziam assim. E a gente ficou lá meia hora, 40 minutos, uma hora, não sei, eu só sei que em algum momento, os senhores que estavam naquela mesa levantaram a cabeça, olharam para minha mãe e falaram, para o seu filho é só os crentes mesmo. Assim, para resolver o problema é só os crentes mesmo. Então assim, tu vê que até o diabo estava ajudando no negócio, então o sobrenatural estava acontecendo. Quando eu converti, o contexto que eu estava lá no Rio Grande do Sul, estava acontecendo uma espécie de despertamento espiritual. Era um retiro que fui por livre e espontânea pressão. Minha mãe disse, não, você ou vai no retiro ou eu te mando para o conselho tutelar. Pensei, sinto de ir no retiro. Tenho um sentimento, uma impressão no meu espírito que eu devo ir no retiro, não sei porquê. Então fui no retiro. Era bem interessante que tinha um espaço onde a gente dormia e num outro canto tinha uma tenda onde tinha os cultos. Quando a gente chegava no culto, as pessoas estavam, antes do culto começar, as pessoas estavam tremendo no lugar, debaixo do poder de Deus, mas não tinha ninguém pregando ainda, nem cantando, tremendo debaixo do poder de Deus, caindo no chão, sem ninguém estar pregando. O pastor que pregava, ele tinha algo interessante. Ele tinha uma arma, mas espiritual. Ele dizia, receba uma bala do Espírito Santo, power! Essa não é a pior parte. O cara fazer isso é uma coisa, o pior é que as pessoas recebiam mesmo, eram tocadas e curadas, que eu não sei o que é pior, ele fazer isso ou Deus concordar com o negócio, né? Então, eu lembro do baterista tocando e dando, assim, o mover era tanto que em algum momento ele deu tipo eu só consigo classificar como um mosh pit, um peixinho para frente da bateria, levou os tons, levou tudo, blum, se jogou assim, saiu rolando. Era um pouco intenso, entende? Aí eu converti assim, eu achava que a igreja era só isso. Eu nunca tinha ido em outra, então eu achava que era só isso. É dente de ouro, é pó de ouro, é cinto de ouro, é anjo. Eu achava que era só assim, as igrejas todas eram assim, porque era meu único contato. Então eu vivi debaixo dessa realidade há alguns anos, especificamente de uns 3 ou 4 anos. Muito mover, de ir nas vigílias, de receber profecia, de começar a profetizar, de falar em línguas, de ouvir gente falando em línguas, de ver gente conversando em línguas. Então, assim, o que você mais... E até que aconteceu um evento na minha vida. Não um evento, um fato, um sentimento. Eu enjoei. Sério. Com muito temor, eu falei para Deus, Deus, eu acho que eu cansei desse negócio de mover. Eu queria uma coisa assim, mais pesada. Eu queria um negócio mais forte, mas eu não sei o que é. E aí eu fiz aquilo que todo novo convertido faz para Deus falar. Quem sabe o que é? Deus, fala comigo! Né? Que é uma coisa super sábia de você fazer, né? Que, né? Obviamente não. E, pela graça de Deus, Deus usa isso para falar, mesmo com gente igual a mim, fazendo esse tipo de coisa. E a minha Bíblia abriu num versículo que eu quero que você abra agora. Êxodo, capítulo 33. Diz assim,
no versículo 18. Moisés disse ainda: rogo-te que me mostres a tua glória. Quando eu li isso, é isso aí que eu quero. Esse aqui está parecendo que é mais forte que eu estou vendo. Mais que línguas que caem no chão, que sai correndo, que pó de ouro. Rogo-te que me mostres a tua glória. É isso que eu quero, Deus. Eu quero ver a tua glória. Eu era novo, mas Deus jogou a minha vida em circunstâncias para eu começar uma jornada que eu quero te dizer. Até hoje, a minha vida é uma busca por causa desse versículo aqui. Eu quero, eu preciso, eu necessito ver a glória de Deus. Então o Senhor me jogou numa jornada e alguns materiais eu tive acesso. Um deles, na época, no início dos anos 2000, era um livro que vendeu muito, que chamava Os Caçadores de Deus. E eu não sei se o livro é verdade ou não, porque eu não sou escritor. Mas deixa eu te explicar o que aconteceu comigo quando eu li. Para isso, deixa eu te contar a introdução do livro, a primeira parte. A primeira parte do livro, o autor ele dá o título de O Dia que Quase o Peguei. Então o autor relata que eles estavam numa reunião da igreja, numa manhã, e a adoração estava acontecendo, e a presença de Deus começou a intensificar no ambiente, intensificar no lugar. De repente, era tão forte que o ministro de louvor, atrás do teclado, não consegue continuar tocando, e o pastor local chega para esse irmão, que era pregador convidado, e diz: eu sinto que eu devo falar algumas palavras lá na frente. E esse irmão, autor do livro, em lágrimas, não tem nem muito o que dizer, só concorda, e esse pastor sobe, e ele abre as escrituras, em 2 Crônicas 7,14, e lê: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E relata o autor que houve nesse momento um estrondo no prédio. O pastor foi lançado alguns metros para trás. E o púlpito, que era feito de um material inquebrável, rachou no meio. Nesse momento, uma presença de Deus muito forte entrou no lugar. Muito, muito, muito forte. Pegaram o pastor e levaram ele para a sala pastoral, carregado. E a presença de Deus continuou aumentando, aumentando, aumentando. Até que as pessoas da rua começaram a entrar no prédio da igreja. Não tinha pregação, não tinha música, não tinha nada. Só a presença de Deus. E as pessoas da rua começaram a entrar, chorando, com arrependimento, e começaram a pedir para serem batizadas. O autor do livro, que era o convidado no momento, era quem estava na coordenação do culto. Sem ver o pastor por perto, ele se vê obrigado a mandar alguém lá para falar com o pastor se deveria ou não batizar as pessoas que estavam chegando. Ele mandou um obreiro. O obreiro não voltou. Ele mandou um segundo obreiro. Também não voltou. Ele mandou um terceiro obreiro. Também não voltou. Aí ele ficou preocupado, ele foi. Quando ele chegou, ele abriu só um pouquinho a fresta da porta e ele viu que aqueles obreiros e o pastor estavam caídos no chão. E ele pensou: se eu entrar aqui eu vou cair, deixa eu ir voltando. E ele decidiu batizar as pessoas. E eles ficaram por horas batizando as pessoas. As pessoas que passavam na rua eram afetadas com arrependimento e quebrantamento. Bom, eu não posso garantir que é verdade esse testemunho porque eu não estava lá.
mas na época que eu li, eu decidi que era isso que eu queria para a minha vida. Eu quero ter e ser um tipo de igreja que recebe a presença de Deus de tal forma que o mundo ao seu redor começa a ser afetado com aquilo que os historiadores chamam de avivamento. Na adolescência, é como se uma seta, uma flecha entrou no meu coração. Eu decidi que eu quero viver em prol disso para sempre. E como eu disse, eu não posso garantir que o que o autor escreveu é fato, porque eu não escrevi o livro, mas uma coisa eu sei. Na história da igreja, isso já aconteceu para além do livro de Atos. Sim, isso aconteceu em Atos. Mas também em outros momentos, que não o livro de Atos, isso aconteceu. Um dos relatos mais conhecidos na história da igreja, pelos pentecostais, são os eventos que se deram na Rua Azusa, no início, em 1905, 1904. O avivamento da Rua Azusa teve essa característica de que a grande coisa do avivamento de Azusa não era a pregação e os pregadores, não era a música e seus cantores, porque isso praticamente não tinha. O que é que tinha lá? Só Deus. Eu queria um dia ser um pastor que tem uma igreja que tem só Deus. Bill Johnson, ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz: nós, como igreja, temos uma dívida para com o mundo. Um encontro com a presença de Deus. Então, minha vida foi marcada por querer encontrar isso. E nessa época, no Brasil, muita gente começou a buscar isso. E Deus levantou ministros da palavra, homens de Deus que pregaram e incentivaram esse tipo de busca cada vez mais. E eu comecei a buscar muito. Até que eu percebi que muita gente queria esse tipo de experiência e realidade só nas conferências. Só nos encontros e nos cultos. Eu comecei a ver que, quando chegava na segunda-feira, as coisas não mudavam. Eu comecei a ver que alguns pastores, quando chegava a hora de fazer as alterações necessárias na sua igreja local, para que pudessem ser um tipo de igreja que tem só Deus, e aqui não estou falando para não ter louvor nem não ter pregação, mas tem um tipo de coração que está aberto para receber da presença. Quando eu comecei a ver que quando chega na hora, como diz o americano, quando o pneu toca no asfalto, quando a prática chega, parece que a coisa é diferente. As pessoas falam sobre avivamento, cantam sobre avivamento, mas quando chega o momento de dar o primeiro passo daquilo que elas tanto falam, cantam, escrevem e leem livros, quando é para dar os primeiros passos, parece que até os maiores pregadores de avivamento não faziam nada. E eu me tornei um jovem bem revoltado. Bem revoltado. E eu fiquei amargurado. Sabe o fenômeno dos desigrejados? Eu tenho PhD nisso aí, tá? Tenho pós-doutorado nisso aí. Eu tenho várias formações em ser desigrejado. Porque a partir de 2013 eu fiquei tão revoltado com a igreja. Revoltado, amargurado, porque eu queria avivamento e eu não achava ambiente. Na verdade, eu achava risadinhas. Por quê? Porque eu era aquele tipo de imbecil que realmente acreditou no que leu. Aquele tipo de idiota que realmente acreditou que se a gente orar, Deus vem. Que a vigília não deve ser uma sequência de apresentações musicais, tipo um show de calouros, mas um lugar onde a gente bota a boca no pó e vai orar até Deus descer. Eu achava que isso era sério. Mas eu descobri que talvez eu estava errado, mas não estava. Eu só não estava no ambiente certo. E isso me jogou numa jornada que eu cheguei
na cidade de Montemor, onde eu moro hoje, no ano de 2006. E eu conheci uma família que no Brasil ficou conhecida como família Walker, e talvez nenhum de vocês aqui vai saber quem é, porque eles sempre fizeram questão de não ser conhecidos. Mas é um grupo de irmãos que existem no Brasil, que tem um ministério a partir de uma família, mas tem estendido outras pessoas. E esses irmãos, pela primeira vez, eu conheci pessoas que eram sérias com avivamento na segunda-feira. Por que eu digo sérias com avivamento? É porque quando eu lia sobre avivamento, uma das coisas que eu percebia é que nos avivamentos, pastores confessam seus pecados em público, porque eles não acham que vale a pena continuar com qualquer tipo de pecado na sua vida privada, porque esses pecados afetam a realidade da presença de Deus na igreja local. E em 2006, quando eu cheguei em Montemor, eu cheguei no curso de preparação profética. Primeira reunião de oração, o Sr. Robert Walker, um homem de Deus, entre os seus 60 e 70 anos, na oração com os aluninhos, ele ora confessando alguns pecados que ele estava enfrentando na época. Pecados e tentações. Quando eu vi aquilo, eu decidi, eu achei o meu povo. Pela primeira vez eu vi, tem esperança, tem gente séria mesmo. E eu decidi para o resto da minha vida submeter o meu coração a esses irmãos, e eles são os meus pastores, os meus pais na fé. Talvez, se você me acompanha no YouTube, você já viu fazendo alguma live com o meu pastor, o Harold Walker. O pai dele chamava John Walker, e ele tem um livro que chama A História da Igreja do Século XX, a história que não foi contada. E esses irmãos foram aqueles que me deram a esperança de continuar buscando isso. E hoje, na cidade de Montemor, nós temos não só um curso, mas uma igreja e uma sala de oração, onde todos nós, que não é muita gente, mas 200 e poucas, 300 pessoas, mas todos nós queremos uma coisa. E o que eu vim aqui é tentar de alguma forma dizer para você que você precisa querer isso também. Eu não sei o que é que você busca como cristão para a sua vida. Eu não sei o que é que você quer como cristão para a sua vida. Mas eu garanto que se você decidir entrar numa busca séria com Deus, por mais da sua presença, por avivamento, pela reforma da igreja, eu garanto, você não vai estar num caminho ruim. Você não vai estar numa jornada ruim. Você vai estar na melhor jornada da sua vida. Você consegue imaginar o que aconteceria se a presença de Deus invadisse nesse momento esse santuário? Não só nossos corações, o lugar mesmo. Se a presença, como alguns teólogos chamam, espacial de Deus, não espacial das galáxias, mas espacial no sentido de que é a presença que preenche espaços. Se a presença de Deus preenchesse esse santuário de tal forma que começasse a vazar para fora desse santuário, tocando as ruas, como em Gales, no testemunho de Evan Roberts, onde as pessoas eram tocadas por 3 anos e meio. A nuvem de Deus esteve naquele país e transformou todo o lugar. E não transformou pelas pessoas tentarem transformar. Hoje em dia se fala muito sobre transformação, né? Temos que impactar a cidade. Sim, eu entendo a boa vontade de querer impactar a cidade. Mas sabe qual que é a questão? É que você talvez não foi impactado ainda.
Nós queremos evangelizar a cidade, mas talvez é a gente que precisa ser evangelizado. Meu pastor sempre disse assim: quando o evangelho alcançar os confins da sua alma, ele vai alcançar os confins da terra. Ou seja, nós queremos afetar, tem essa conversa muito hoje na internet, então, que a igreja tem que impactar o mundo, tem que ser relevante no mundo. Irmãos, o que a gente precisa é ter Deus. Se a gente tiver Deus entre nós, de verdade, vai ter impacto no mundo, vai afetar o mundo ao nosso redor. Mas nós podemos tentar gerar impacto no mundo simplesmente como uma organização que faz justiça social, que está nos meios de comunicação, que afeta a cultura. Mas a gente não foi chamado para fazer isso em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a igreja foi chamada para ser um lugar da presença de Deus. E a partir de ser esse lugar da presença de Deus, da glória de Deus, é que o mundo ao nosso redor vai ser afetado. Eu quero mostrar isso para você um pouco na Bíblia. Então, vamos começar em Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, do versículo 1 até o 3, dependendo de como você lê, parece que essa passagem deveria de fazer parte do fim do capítulo 1, é bem interessante. Tanto que no versículo 4 você vai ter, provavelmente na sua Bíblia, um subtítulo, como se começasse uma outra sessão. Mas vamos ler então essa parte. Gênesis 2, versículo 1. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia feito e criado. Irmãos, qual é o dia mais importante da criação? Geralmente a gente tem a tendência de pensar que o dia mais importante da criação é o sexto dia, porque é o dia que Deus criou o homem, o ponto alto da criação de Deus. Mas esse não é o dia principal, porque se fosse o dia principal, esse então terminaria no sexto dia a obra de Deus. A obra de Deus não estava completa no sexto dia, ela se completou no sétimo dia, porque no sétimo dia Deus descansou. Mas a questão aqui é que Deus não cansa. Se Deus não cansa, como que Ele descansou? É que a palavra aqui, o sentido aqui de descansar, não é de alguém que se cansa, mas de alguém que repousa. A palavra repousar tem a ver com a presença de Deus repousando sobre a criação, preenchendo a criação. Ou seja, por que Deus criou todas as coisas? Por que Deus criou o planeta? Por que Deus criou o Jardim do Éden? Para preencher com a sua presença. O alvo foi esse, ou seja, tudo foi criado para que Deus, não sei se você está conseguindo captar, para que Deus pudesse descansar. Quando você lê, por exemplo, na Bíblia, em outros lugares na Bíblia, você vai perceber que se fala sobre o tabernáculo, sobre a arca, como sendo o lugar do repouso de Deus, lugar onde seus pés descansam. Existe algumas vezes a expressão, o estrado dos seus pés. O que significa o estrado? É o lugar que você descansa os pés. Deus criou a terra para ser o lugar onde sua presença repousa. Assim como um pássaro repousa numa árvore, assim como um avião pousa quando ele chega em algum lugar, a presença de Deus quer repousar sobre a terra. Deus criou essa terra para a sua presença manifesta repousar sobre ela.
É para isso que Deus criou tudo. Ou seja, essa realidade que eu estou me referindo aqui, que eu estou chamando de avivamento, não é algo extraordinário. Ou seja, não é algo fora do que Deus já projetou o mundo e a vida para ser. É a normalidade. Não é comum, mas é a normalidade. É a normalidade no sentido de ser a norma de Deus. A norma de Deus é o padrão de Deus. E o padrão de Deus é: sua presença quer preencher todas as coisas na terra. É por isso que, vez após vez, na Bíblia, você vai ver versículos como: a glória de Deus, ou o conhecimento de Deus, encherá a terra como as águas cobrem o mar. Por quê? Porque esse é o alvo de Deus. Ele quer preencher tudo com a sua presença. Amém? Então, esse é o original. Esse é o plano original. Isso é o que Deus queria desde o início. Mas Deus nunca desistiu disso. Deus nunca deixou de querer preencher a terra com a sua presença. Então, o que acontece se você continuar lendo a história da Bíblia, e você vai passar vários anos aqui, e você vai chegar na história do povo de Israel que estava cativo no Egito. E você vai ver que o Senhor tirou Israel do Egito, levou Israel até o deserto, num lugar chamado Sinai, no Monte Sinai. E no Monte Sinai Deus começa a falar com o povo, falar com Moisés. E de tudo o que Deus fala, o que Ele mais fala não é sobre santidade simplesmente, não é sobre a lei, por assim dizer. O assunto que Deus mais fala em Êxodo com Moisés, no Monte Sinai, é sobre um lugar para a sua presença. Abra comigo, Êxodo 25. Versículo 8 e 9, Êxodo 25, 8 e 9 diz assim: eles me farão um santuário. É Deus no Sinai falando com Moisés. Eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles. O que é que Deus quer? Habitar no meio de Israel. Versículo 9: fareis conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e de todos os seus utensílios. Então, à noite, provavelmente eu vou mergulhar mais nesse versículo aqui. Mas o que o versículo 8 está dizendo? Que Deus quer habitar no meio de Israel, e não é só no meio de Israel. Deus quer morar na terra, amém? E é tão forte que Deus manda eles construírem uma casa para Ele. E qual é o relato ao fim de Êxodo? Vem comigo para Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40. No versículo 16 diz que Moisés fez conforme tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Ou seja, Moisés construiu o tabernáculo da maneira que Deus havia ordenado. E ao terminar de levantar o tabernáculo, no versículo 34 diz: então a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, pois a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Não diz que a presença de Deus, a glória de Deus enchia o coração de Moisés. A presença de Deus encheu um espaço físico. E se você presta atenção, você vai perceber que o tabernáculo nada mais é do que uma réplica daquilo que o jardim do Éden deveria de ser. É como se o tabernáculo fosse um Éden móvel no meio de Israel. Deus está continuamente falando a mesma coisa. Eu quero ter minha presença habitando no meio de vocês. Esse é o meu plano. Se nós seguirmos
a história do povo de Deus. Nós vamos chegar no livro de Crônicas. Abra comigo, 2 Crônicas. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, é quando o templo de Salomão é construído. Então veja, até agora nós vimos 2 lugares importantes na Bíblia. O primeiro lugar chama o Jardim do Éden. O segundo lugar é o tabernáculo de Moisés. Mas agora a gente vai ver o templo de Salomão. Quando o templo é construído, olha o que acontece no capítulo 7. Quando Salomão terminou de orar, e ele terminou de orar fazendo o quê? Orar consagrando o templo a Deus. Quando ele terminou de orar, desceu fogo do céu. Meus irmãos, preste atenção nisso aqui. Esse fogo não é uma metáfora. Existe linguagem simbólica na Bíblia? Existe. Não está aqui. Não é essa parte. Existe simbolismo, sim. Mas quando a Bíblia fala da glória e da presença de Deus vindo para o meio do povo de Deus, isso não é uma metáfora. Deus não quer estar metaforicamente entre nós. Deus realmente quer estar entre nós. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido o templo. Anos depois, isso aqui é muito tempo depois de Moisés, novamente a mesma realidade, a presença da glória de Deus enchendo o lugar, e sendo esse templo, ele é na cidade de Jerusalém, e a cidade de Jerusalém como sendo a capital de Israel, o Senhor está dizendo: eu quero ser o centro de tudo, minha presença é o centro de Israel. Deus quer morar entre nós. Toda a história da Bíblia gira ao redor disso. Toda a teologia bíblica, a história da Bíblia, a interpretação da Bíblia gira ao redor disso, você sabia? O centro da Bíblia é o Jardim do Éden, o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão no Antigo Testamento. Por quê? Porque são os lugares onde Deus habitou entre os homens. Esse é o anseio do coração de Deus. Ele quer morar com você. E quando nós chegamos no Novo Testamento, por exemplo, em João, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Muito conhecido dos cristãos, que essa palavra habitou é tabernaculou, ou seja, fez tabernáculo entre nós. E o que aconteceu quando Jesus, que é o Verbo, fez um tabernáculo, que é o seu próprio corpo, sua própria carne? O que aconteceu quando Jesus encarnou? O que o texto diz? O que é que eles viram? É com você mesmo, não estou fazendo teatro. É com você que está aí. O que eles viram? Viram a glória. Exatamente o que no Antigo Testamento eles viram, que preencheu o templo. Você já parou para pensar
que Isaías dá um nome para Jesus muito interessante. Ele usa o termo Emanuel. O que significa Emanuel? Esse é o anseio do coração de Deus. Deus quer estar conosco. Deus quer habitar. Quando Jesus esteve entre nós, por que a pessoa de Jesus é o centro da Bíblia, é a pessoa mais importante da história, é a figura central da história de Deus? Porque Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Jesus une a realidade de céus e terra nele mesmo. Em Jesus nós temos a plena habitação de Deus entre nós. Jesus é essa realidade plenamente mostrada, amplamente manifesta, Deus habitando entre nós. É por isso que Jesus é tão importante na Bíblia, porque Jesus encarna em seu corpo, ele abraça a realidade em si mesmo, de tudo isso que o jardim do Éden, o tabernáculo e o templo eram: o lugar onde Deus habita, o lugar onde os céus se encontram com a terra. Esse é o coração de Deus, essa é a essência do que Deus quer, esse é o ponto para onde tudo está apontando, e nós não podemos desviar desse ponto olhando para coisas periféricas, para detalhes. Esse é o centro, isso é o que tem de mais importante, é que Deus quer habitar entre os homens. Mas o que é que 1 Coríntios capítulo 6 vai dizer para a gente? Vamos olhar. Primeira Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo, agora está falando de você, tá? Que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. O que ele está falando aqui? Sabe quando a Bíblia diz: eu sou o templo do Espírito Santo? Irmãos, eu tenho duas notícias para te dar. A primeira, você é o templo do Espírito Santo, amém? A segunda é: você é o templo do Espírito Santo. Se você é um cristão, você é um templo. E eu não estou dizendo isso para dizer: não pode fazer tatuagem, não pode ser gordo, não pode tomar café. Eu sou um templão, querido, entendeu? Sou templão, tranquilo. Não pode tomar café. Não. O ponto não é esse. O ponto do texto, quando fala que você é templo do Espírito Santo, olha o que ele diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus? E a última frase: e que não sois de vós mesmos. Você não se pertence. Sabe esse negócio que a gente às vezes faz apelo assim? Algum irmão quer vir aqui entregar tudo para Deus. Se você não entregou tudo para Deus ainda, é porque você é ladrão, viu? Porque aqui está dizendo que você já é dele. Você não se pertence. Mas se você acaba vivendo para si mesmo e não vive na realidade de ser templo, de ser arca, de ser aquele que carrega a presença, você está andando longe. Você pode ter ministério, você pode ter dinheiro,
Você pode prosperar na sua vida. Se você não vive focado e centrado no fato de que você é o templo do Espírito e que você vive para carregar a presença do Espírito no seu interior, você não está vivendo uma vida plena. Você é templo. Você existe em primeiro lugar para ser aquele que carrega a presença. Em Efésios 2, vira comigo lá. Desculpa, viu se eu estou lendo muitos versículos, viu, gente? Essa coisa aí, como é que chama? Cristianismo, né? A gente tem uma religião que tem um livro, então assim, no caso, se você não gosta de ler, você tem que trocar de religião, tá? Porque o dono da religião escreveu um livro. E pregar significa ensinar o livro, tá? Continuando. Aqui nós vamos falar agora sobre a igreja como um todo, não só do indivíduo. Ele diz o seguinte, Efésios 2, do 19 ao 22. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Esse versículo aqui não está falando de você, esse versículo está falando de nós. Ele está falando da realidade coletiva da igreja. E sabe o que ele está dizendo aqui? Que nós estamos sendo edificados para nos tornarmos um templo, para sermos a habitação. Está no futuro o argumento de Paulo. Ele está dizendo que o que vai acontecer aqui está no futuro. Ou seja, ainda que nós sejamos a habitação do Espírito, existe uma habitação do Espírito maior para acontecer, e esse é o motivo que nós edificamos a igreja. Já parou para pensar nesse termo? Ô irmão, isso não edifica. Edifica? O que edifica? Se está edificando o quê? Uma casa para a sua presença. Quando um pastor prega, quando um líder ministra, ele quer edificar o povo. Mas edificar o povo é o quê? É edificar o lugar da presença de Deus. Edificar vem de edifício, tem a ver com construção. Edificar é construir. Toda igreja, todo ministério, todo cristão deveria de viver em prol de hospedar a presença de Deus o quanto for possível na sua vida, nesta era, antes da sua morte. Porque na era vindoura, quando a gente desfrutar da plena presença de Deus sobre toda a terra, isso vai ser maravilhoso. Mas o que nós precisamos hoje, em Curitiba, é sinalizar para cada um nesta cidade como vai ser o futuro quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer é que tudo vai ser tomado pela glória de Deus. E todos vão servir a Jesus plenamente. E quem não se dobrar a isso não vai fazer parte do seu reino. Mas nós precisamos dar uma, por assim dizer, amostra grátis, o aperitivo do que vai ser o reino de Jesus. Nós precisamos dar isso para essa cidade. Mostrar para essa cidade, como Hebreus capítulo 6 fala, os poderes do mundo vindouro, as realidades da era que está por vir. Esse é o alvo da nossa vida. E como nós chegamos nesse alvo? Edificando um lugar para a presença.
Deixa eu colocar de outra forma. Eu, como pastor, quero muito, eu creio que os pastores aqui também, eu quero muito que as pessoas gostem do culto, que elas voltem. Eu quero muito, eu quero que seja legal. Sabe, ninguém está pensando num culto assim, nossa, como é que eu podia fazer um culto muito chato, que todo mundo odiasse e nunca mais voltasse? Ninguém está pensando nisso. Eu quero muito um culto que as pessoas gostem tanto que elas voltem. Mas o que eu preciso, na verdade, é de um culto que Deus goste tanto que ele sempre volte. Porque se eu tiver um tipo de culto que Deus gosta tanto que ele vem e volta e permanece, as pessoas também virão. Porque quando a presença vem, atrai os famintos e expulsa os lobos e expulsa os falsos. Isso acontece mesmo. Em alguns lugares acontece o avivamento de Gideão. Está cheio e esvazia. Mas a questão é que está cheio de ímpio. E aí só fica os filhos. Para Deus não diminuiu. Para Deus limpou. É diferente. Deus não está chamando um monte de rebeldes para ficar, ao invés de contar mentira, cantar mentira domingo após domingo. Ele quer nem que seja 2 ou 3. Ele diz assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Mas cuidado, é em meu nome. Nome tem a ver com quem ele é. Em meu nome é submisso a quem eu sou, conectado a quem eu sou, expressando quem eu sou. Você pode dizer, irmão, onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, ele está no nosso meio. Então ele está no nosso meio, irmãos, aleluia, levanta a mão. Não, cuidado. Ele não está no nosso meio necessariamente. Você está aqui em nome dele? Será que eu estou aqui em nome dele? Será que eu estou aqui representando ele? Será que o meu coração realmente está conectado com ele? Deus não é uma máquina que a gente aperta e sua presença se manifesta. O que Deus quer é corações. A grande chave para avivamento, para hospedar a presença, nem é oração. Não é, por exemplo, oração 24 horas. Eu amo oração 24 horas. Eu quero levantar a oração 24 horas da minha cidade. Mas sabe, oração 24 horas pode ser hipocrisia 24 horas, se não tem corações conectados com aquilo que estão orando. Em Pedro, falando sobre casamento, falando aos maridos, diz assim, que os maridos devem viver a vida comum do lar. Caso contrário, as suas orações serão interrompidas. Sabe o que eu vejo que esse versículo está dizendo? Que não basta a oração, é preciso cuidar bem da família para que tenha avivamento. É oração e santidade. E assim como esse versículo, você vai ter sempre muitos outros que vão mostrar que não basta simplesmente buscar a Deus e dizer, vem Deus, visita a gente com a sua presença, vem. Isso é necessário, isso é importante, porque se você não está preocupado com ele vir, nem começamos a conversa. Mas você pode ter uma reunião de oração que é só um exercício de um pensamento religioso, um exercício de uma tradição qualquer. Mas onde você tem um coração que tem fome verdadeira, quebrantamento verdadeiro, anseio real, não de conferência, não de culto, que na hora que canta a música se emociona, não, aquela dor que permanece na segunda-feira. E se você não sabe o que é isso, tudo bem. Esse é uma conferência e são dias de você pedir isso.
Deus, fere o meu coração com uma ferida de fome por ti. Marca o meu coração, circuncida o meu coração, que tenha uma marca dentro de mim de fome, desejo tão intenso, que não tenha cura, que pornografia não consegue me seduzir, que os aplausos não conseguem seduzir, que a opinião das pessoas não consegue abafar. O meu sonho de menino, de adolescente, de ver um lugar da presença, nunca acabou. Mas o que acontece é que hoje, eu sou um pregador com uma única causa. Eu quero convencer todo mundo perto de mim a fazer o mesmo. Porque eu sei que quanto mais gente desejando a presença, mais da presença pode vir sobre a nossa nação. Esse é o meu encargo, o meu peso para compartilhar com você. Vamos ficar em pé nesse momento? Quero agradecer por você ter vindo essa hora ouvir. Se você veio, é sinal que você ama Jesus. Isso é muito bom. Mas agora eu queria que você desse no seu coração um passo na direção de ser alguém que quer viver em prol da presença de Deus. Amém? Pai, obrigado por essa tarde. Pedimos a Ti em nome de Jesus que o Senhor ministre no nosso coração. A fome e a sede necessárias para sermos um tipo de gente que anseia Tua presença mais do que tudo e por isso redireciona tudo para buscar a Tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos.